Se você está recebendo esse vídeo da sua esposa, da sua namorada, respira. Significa que ela quer fazer dar certo com você. Esse é mais um vídeo da série Vídeos para mandar para o seu marido. E hoje a gente precisa falar de um aspecto importante da conexão de vocês, da intimidade de vocês. E eu não tô aqui falando sobre sexo, eu tô falando sobre o vínculo emocional que antecipa o sexo, que é quase uma preliminar. Olá, eu sou Paula Marques, eu sou psicóloga, especialista em relacionamentos e em terapias cognitivas, e eu tô aqui para falar com você sobre um assunto que talvez seja um pouco tabu entre os homens, ou que não seja talvez muito explicado, mas é muito importante, porque os homens muitas vezes acham que a mulher não quer mais, que a mulher tá com libido baixa, que a mulher não tem tesão, mas mesmo assim é a obrigação dela cumprir ali à noite, na intimidade entre vocês. Mas entenda, na maioria das vezes não é porque ela não quer, mas é porque a relação não está bem. Você precisa esquentar, fazer as preliminares antes, quando você acorda. E isso não é uma coisa de você fazer um dia só e parar, ou de fazer apenas quando você quer. É muito ruim quando a mulher percebe que você está fazendo algo intencional apenas pelo sexo e depois você para de fazer todo o carinho, de dar todo o cuidado que ela realmente merece. Ou seja, a gente está falando aqui de carinho e cuidado com constância. Então, atenção! Ela não vai se aproximar de você enquanto você ignorar ela o dia inteiro. E aqui eu não tô falando de ignorar, de você não conversar com ela, porque provavelmente vocês devem ter aquela interação básica e prática, tipo, quem vai pegar as crianças na escola, como é que você tá, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que foi no trabalho, quem é que vai pagar a conta, mas não é sobre isso. Vocês precisam de conexão real. E as mulheres sentem. Eu acho que você sente também isso. Mas a mulher ela precisa disso para poder se sentir bem na relação, na intimidade à noite. Não vai adiantar também se você critica ela o tempo todo, critica o cabelo, critica a roupa, critica o trabalho, critica a barriguinha porque ela não foi na academia. Críticas não conectam, críticas afastam. E a mesma coisa também com você. Talvez você não goste de críticas, mas isso a gente vai falar em outro vídeo. Outra coisa que também vai fazer afastar a possibilidade de vocês terem intimidade é sobrecarregar de tarefas cotidianas. Então, enquanto não houver aquela divisão justa entre vocês, e justa, diga-se, que vocês considerem justa. Então, é importante que vocês sentem e conversem sobre o que adianta na relação de vocês, porque aqui é algo muito particular. E não adianta falar, mas é só ela me pedir. Não adianta, porque o pedir ainda pressupõe que ela está gerenciando tudo sozinha e o que ela quer é um líder do lado dela. Ela não quer essa liderança sozinha, ela quer um parceiro ativo, líder, que também seja proativo e não apenas fique de pernas pro ar ou jogando enquanto ela está fazendo as tarefas de casa, porque por mais que você esteja presente, comparecendo em outras questões, enquanto um trabalha, talvez não seja legal que o outro descanse, mas talvez esse seja um momento que vocês precisem conversar. Vamos trabalhar juntos dentro da casa, vamos descansar juntos dentro de casa. Outra coisa que também não vai funcionar para você ganhar esse passe livre à noite é mostrar um ciúme doentio. Ninguém gosta. As pessoas podem até falar que um pouquinho de ciúme é saudável, que eu gosto quando ele mostra essa proteção, esse vínculo, mas quando você protege demais, quando é doentio demais, quando você poda a autonomia, a capacidade dela de ser autêntica, porque ela tem medo de te machucar, de te magoar, ou de que você tenha uma reação mais explosiva, isso é um controle doentio e isso precisa ser visto em terapia com todo o carinho, toda a ciência que isso merece. Ou seja, esses ciúmes que você sente talvez tenham uma origem de alguma dor da sua infância. Um medo de perder a sua parceira, um medo de ser traído, de ser desvalorizado. E isso precisa ser visto, porque isso é uma questão sua, não é uma questão dela e nem de como ela se comporta com as outras pessoas.
Talvez ela esteja dando os limites certos para as outras pessoas e talvez vocês tenham modos de lidar com outras pessoas diferentes. Então, isso precisa ser conversado e acordado. Mas, por exemplo, um ciúme doentio, ele pressupõe que você não deixe ela malhar, porque você tem medo de que ela exponha o corpo, de que outras pessoas venham dar em cima dela. Você precisa confiar na sua parceira para que isso dê certo e que para inclusive você consiga ter intimidade e conexão de qualidade na cama. E uma outra coisa que é extremamente prejudicial para a relação de vocês é você ameaçar a sua parceira que você vai ficar com outra pessoa, que você vai ter intimidades, relações, né, com outra pessoa, porque ela não está querendo te dar à noite. Olha só como isso soa péssimo. Você quer convencer a sua parceira através de ameaça, através do medo, enquanto esse é um momento poético entre vocês, é um momento de conexão, é um momento em que você está mostrando desejo, você quer gerar desejo nela. Então, ao invés de você estar usando táticas de conquista, você está usando táticas de ameaça, você está deixando o sistema dessa mulher completamente ativado, com medo de ser abandonada, com medo de ser abusada talvez, com medo de ser, machucada emocionalmente, porque você não aguenta ficar sem sexo e você seria capaz de trocá-la por outra por conta desse aspecto. Olha só a mensagem que você está passando para a pessoa que você supostamente ama e com quem supostamente você quer passar sua vida. Vamos entender que, o sexo, ele faz parte do relacionamento, ele faz parte de um casamento, a não ser quando as duas pessoas, elas têm esse combinado de que o sexo não é tão importante, mas entendemos aqui que se você está vendo esse vídeo, sexo é relevante para você, sim. Mas se você quer trabalhar com ameaça com a sua parceira, não vai rolar. Pelo contrário, você vai suscitar nela, você vai ativar nela gatilhos de medo, gatilhos de tensão, gatilhos de culpa, e isso não vai levar ela ao prazer. E eu imagino que essa seja uma coisa que você queira. Ou seja, depois de você fazer todas essas coisas, não espere que ela esteja lá pronta, feliz e entregue na hora da intimidade. Ela pode sim até comparecer, tá? Porque ela quer fazer para você não reclamar, talvez ela faça também porque ela tem alguma necessidade ali orgânica, mas de fato, muitas mulheres elas querem conexão muito mais do que o ato sexual. E o corpo feminino, ele não funciona sob tensão. Ele não vai funcionar quando estiver com medo. Ele não vai funcionar direito quando não estiver se sentindo livre. E livre aqui eu tô falando de uma questão de autenticidade, da personalidade dessa mulher. Intimidade não nasce onde existe ressentimento, onde existe mágoa. Então vocês precisam conversar as coisas de vocês antes de ir para a cama. Eu sei que existe o sexo de reconciliação, mas o sexo de reconciliação, ele também traz prejuízos para a relação, porque ele vira um ciclo de dopamina, onde vocês brigam quase que intencionalmente, mesmo que vocês não estejam conscientes disso, vocês brigam para depois vocês se reconciliarem. E isso não vai ser saudável ao longo do tempo. E aqui eu quero trazer um dado do Dr. John Gottman, que é um pesquisador americano, que ele tem um Love Lab, ele estuda sobre a fisiologia, sobre o comportamento do amor e dos relacionamentos. E ele traz inúmeras evidências sobre a qualidade de um relacionamento quando existe conexão e quando existe entre essas duas pessoas a vontade de dar certo, o empenho e o esforço, principalmente na comunicação. Segundo o Dr. John Gottman, a conexão emocional diária é o principal preditor de proximidade física do casal, ou seja, a sua mulher, a sua namorada, ela precisa se sentir escolhida antes de se sentir desejada. E aqui vai uma solução para você aplicar constantemente, tá? Aqui significa constância todo dia, e não apenas nos dias que você deseja a relação com ela,
porque ela também vai perceber que você está manipulando ao invés de você estar se conectando de forma genuína. Eis aqui o que você vai começar a aplicar no seu dia a dia. Você vai perguntar como foi o dia dela e escutar de verdade. Não é só aquele escutar para dizer, legal, então, né, faça isso, aquilo, outro, né? Ela às vezes não quer solução. Às vezes ela quer ser escutada, ser validada. E eu já falei sobre isso em outro vídeo. Outra coisa para você fazer é divida responsabilidades sem que ela precise pedir. Então, se você tá vendo ela, por exemplo, arrumando a louça depois do jantar, tome atitude e vá arrumar outra coisa, seja no quarto de vocês, seja na sala, pegar as roupas espalhadas, ou então já adiantar alguma coisa para colocar na máquina de lavar. Ajude ela em outras tarefas concomitantemente, ou seja, não vá colocar o pé para cima enquanto ela está lavando a louça de vocês, a não ser que isso seja combinado e isso seja, por exemplo, revezado entre vocês. Uma outra coisa para você já aplicar a partir de agora é toque nela sem segundas intenções, sem intenção sexual. Então, por exemplo, você pega ela no rosto, dá um abraço nela, faz uma massagem no pé e não segue para o ato sexual. Você interrompe para que você mostre para ela que você está interessado em tocar nela, mas não é para finalidade sexual. Isso é uma construção. Paula, mas geralmente a gente fica, né, excitado e acaba indo também para esse lugar. Beleza, mas se você perceber que ela não quer, termine de bom grado, finalize ali uma massagem, finalize ali de pegar no rosto dela, de dar um abraço, mas sem reclamar que não teve intimidade. Assim você mostra que você está genuinamente interessado nela, no corpo que você valoriza e não é só sexo que você tem com ela. Uma outra coisa também para você colocar já em prática é reconheça alguma coisa que ela fez ou que ela seja e aprenda a elogiar ela pelo que ela é. Não apenas pela aparência dela, não apenas por ela estar deslumbrante, ou pelo cabelo estar bonito, ou por ela estar malhada da academia. A mulher também quer ser elogiada por suas conquistas, seja uma conquista do trabalho, seja o esforço que ela fez para manter a academia, mesmo que ela não tenha chegado no shape ainda, mas ela está se esforçando, ou pela mãe maravilhosa que ela é, ou pelas habilidades que ela tem, sei lá, na cozinha, ou a habilidade de fazer, sei lá, né, um laudo, um relatório, ou de falar com pessoas, de fazer uma venda espetacular, de atender os clientes. Ela quer ser elogiada em outros aspectos que não apenas a beleza física dela. Muito embora a beleza física importa muito também para a mulher, é muito importante que ela se sinta desejada, vista, elogiada pelo parceiro dela. E pode parecer boba essa última coisa que eu vou te ensinar agora, mas peça desculpas quando errar. Reconheça que você magoou, reconheça que você fez alguma coisa errada, ou, né, reconheça que talvez você não tenha feito com a intenção de errar, mas que você magoou mesmo assim. Reconheça isso. Isso você vai construir tanta coisa boa para ela, você vai construir a admiração dela por você e você não imagina o quanto. E acredite, segurança gera desejo. A mulher, ela, quando se sente segura ao lado desse homem que ela admira, desse homem que está ao lado dela, que elogia, que reconhece os erros, que está ali constantemente junto dela, liderando a família junto dela, isso gera desejo. E olha, se ela te mandou esse vídeo, é porque existe esperança, existe desejo, existe vontade de dar certo. Pois mulher indiferente, ela não encaminha conteúdo. Só aquela que realmente ama de verdade. Agora comenta aqui pra mim. Qual a sua maior dificuldade dentro da sua relação hoje? Eu quero te ajudar. Deixa aqui nos comentários e aproveita também para ver os outros vídeos nessa série. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, dê like, encaminha para as outras pessoas, deixa seu comentário e aproveita e me segue também nas outras redes sociais. Te vejo na próxima.